Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui com mais uma edição da revista Trabalhista, né? Sobre a reforma trabalhista e as novas reflexões. Essa é uma segunda edição de uma revista que nós já tivemos no passado e com certeza no próximo semestre teremos mais aí uma edição por conta das grandes mudanças que temos tido aí no novo cenário jurídico. Eu estou aqui com alguns dos articulistas desta edição, cada um vai tratar do seu tema, nós faremos debates e desde já eu deixo claro que vocês podem assistir online pelo YouTube, no canal do ESA OAB SP e também pelo Facebook. Podem fazer perguntas, interagir conosco, que assim que possível nós responderemos aqui ao vivo também. Tá? Então é uma satisfação muito grande estar com vocês. Antes de iniciarmos, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui da ESA, em especial a doutora Ivete Senise, a nossa diretora, e a doutora Mônica Senatori, que é a nossa coordenadora, tá? E o pessoal aqui da técnica, que muito nos ajuda aqui com esses eventos. É sempre uma satisfação estar aqui na ESA, com todos vocês. Pois bem, então a ideia aqui é tratar sobre os artigos que foram publicados nessa revista, que já está disponível no site da ESA, na parte superior direita, é só entrar, está em PDF e verificar todos os artigos que foram publicados. São artigos de um nível elevadíssimo e com certeza farão muita diferença e ajudarão muitas pessoas aí com esse cenário jurídico que nos encontramos. Pois bem, o meu artigo tratou dos novos requisitos recursais e a transcendência do recurso de revista, que inclusive foi um requisito novo trazido aí pela Lei 13.467 e é um requisito que deixou muita gente perplexa, porque até então nós não tínhamos. Nós já sabíamos da dificuldade de fazer subir um recurso de revista, não era tão simples, agora parece-me que dificultou um pouco por conta desse requisito da transcendência que deve ser demonstrado de plano ou pode ser feita inclusive sustentação oral lá no tribunal, né, para comprovar que realmente a matéria envolve a transcendência. E detalhe, são 5 minutos que a parte terá para poder fazer essa sustentação oral. Na prática, a transcendência jurídica, como todos já devem ter lido alguma coisa, ela é bem parecida com a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é um requisito do recurso extraordinário. Para que um recurso extraordinário suba para o STF, deve ser demonstrada essa repercussão geral e nós trazemos aqui como exemplo essa repercussão geral que parece muito com a transcendência. Nós costumamos falar que a transcendência, isso é a voz da doutora Ivani Contini Bramante, a coordenadora aqui da nossa revista, que é uma repercussãozinha, né? A transcendência é uma forma de repercussão geral. Pois bem, pessoal, e essa transcendência, ela tem alguns indicadores, né? Então eu tenho um indicador da transcendência econômica, da transcendência social, política e jurídica. E quando eu falo em indicadores, por óbvio que o rol é meramente ilustrativo, exemplificativo, não é um rol taxativo. Então eu posso ter diversas outras situações que, se de repente tiver em recurso repetitivo, várias decisões, várias situações parecidas com aquilo pode sim formar uma transcendência. E daí você tem que demonstrar que o seu direito individual atingirá a sociedade de alguma forma. E aí que eu vejo a grande dificuldade. Como comprovar isso na prática? Como que a parte fará uma sustentação oral, na realidade o representante, né, o advogado fará uma sustentação oral e demonstrar esse tipo de coisa. Como que vai fazer isso na prática? É um grande desafio, né? Não é tão simples chegar lá e fazer
e falar que há transcendência por conta disso, disso e disso. É preciso provar. A transcendência precisa ser comprovada, que é um dos requisitos para o recurso de revista. E nesse mesmo diapasão, o Dr. Jardel, ele escreveu, o artigo dele teve uma certa relevância também com a transcendência do recurso de revista, né, Dr. Jardel? Seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Lucas, pela oportunidade, obrigado pelos demais coordenadores aqui da ESA, da oportunidade de escrever um artigo para a revista coordenada pela doutora Ivani Bramante. Boa noite, telespectadores, Eu tive a incumbência aqui de escrever sobre o direito internacional e reforma trabalhista. Como que eu fui pesquisar e usar isso aí como técnica processual para a gente vencer o juízo de admissibilidade do recurso de revista. Eu escrevi e estou comprovando que no artigo que a gente tem que usar as convenções internacionais da OIT como fundamento jurídico para demonstrar a transcendência jurídica ou a transcendência social. E o que vem a ser a transcendência jurídica, que meus colegas aqui vão falar com mais detalhes. A transcendência jurídica aqui seria questão nova de direito. E como que a gente pode explorar isso recorrendo a normas internacionais da OIT. Durante o voto do ministro Cláudio Brandão, em que ele fundamenta, ele concede o acúmulo do adicional de periculosidade e do adicional de insalubridade, ele fundamenta isso estabelecendo que as convenções da OIT se sobrepõem à CLT. E como que a gente vai fazer que uma norma internacional se sobreponha, por exemplo, a uma regra da CLT que julgamos que, a nosso sentir, que seja inconstitucional. Isso vai decorrer que as normas de direito internacional, elas têm no mínimo, no nosso ordenamento jurídico interno, um status jurídico de supralegal. Isso significa que, no mínimo como supralegal, significa que violar uma norma de direito internacional, a gente estaria violando aí uma lei federal. E um dos requisitos para vencer o juízo de admissibilidade do recurso de revista nas causas individuais aí, seria a violação literal da Constituição ou violação ou interpretação diferentes de leis federais entre os tribunais dos tribunais regionais do nosso país. Então, seguindo as pistas aí das convenções internacionais, a gente poderia fundamentar, cavar e vencer o juízo de admissibilidade aí dos nossos recursos de revista para chegarem lá ao TST. Nesse sentido, o nosso mar aqui é amplo para explorar essa temática aqui do direito internacional sendo aplicado ao processo trabalhista, como técnica e processual. A OIT tem cerca de 150 convenções internacionais e o Brasil ratificou 100 convenções internacionais. E essas convenções da OIT têm uma linguagem fluida que aborda praticamente todos os temas do universo trabalhista. Então, na hora de fundamentar uma petição trabalhista lá na sua causa de pedir, seria interessante não só apontar, não só fundamentar como um artigo da Constituição, mas também, se possível, fundamentar como uma convenção da OIT, para eventualmente forçar a subida aí do recurso de revista até Brasília. Dr. Lucas... Excelente explanação, Dr. Jardel. A gente pode voltar aqui. Opa! Muito obrigado aí. E realmente tem muita relevância esse tema, né, esse artigo, principalmente quando você diz que as petições elas já devem vir, né, com essa relação de normas e recomendações aí internacionais, visando já
o futuro recurso de revista e a possível transcendência, né? Isso que é interessante que tem no teu artigo. É isso mesmo. Pavimentar um caminho aí para uma eventual recurso de revista. Que quem faz até essa crítica aí das petições trabalhistas é o próprio TST, que ele, no corpo aí do nosso artigo, existem alguns votos, alguns lá do TST, que aponta que há uma déficit de convenções internacionais como causa de pedir. Então, eu acho que nesse contexto aqui de cada vez mais recursos de revista, existem mais óbices para vencer o juízo de admissibilidade. Dos caminhos aí não seria só a nossa Constituição aí, mas também essas regras aí internacionais que foram ratificadas e têm a sua eficácia plenamente no Brasil. Então seria um caminho aí para a gente dedicar mais aí a ler essas convenções da OIT aí. E que são muitas, né? Inclusive, existe até uma dúvida que paira quase para todos os pensantes aí do direito. Mesmo que a convenção não foi ratificada, eu tenho que segui-la, o Brasil é obrigado a segui-la, eu posso invocar uma convenção que não foi ratificada? Essa é a pergunta. O doutor chegou a trabalhar isso, a tratar isso no artigo? Ou... Doutor Lucas, sua pergunta é muito pertinente. Isso daí a gente vai discutir um pouquinho sobre, até aborda no artigo, que é o seguinte: quando um país assina uma convenção internacional ou algum tratado, e esse tratado não é incorporado ao nosso ordenamento jurídico, esse tratado não pode ser aplicado, internamente. Isso não significa que o Brasil não tem responsabilidade perante a comunidade internacional. Sim, se o Brasil assina um tratado, uma convenção, e por algum motivo não passou pelo trâmite interno, ou seja, Congresso Nacional, por meio do seu decreto legislativo e depois o executivo, a gente precisa também da promulgação e publicação. A partir daí, esses tratados têm efeito internacional. Aqui uma dica: a gente não tem muito costume de ter coletânea de direito internacional. Internacional, verdade. Existem aí no mercado algumas coletâneas especificamente sobre convenções internacionais da OIT. E aos nossos telespectadores e telespectadoras que estejam assistindo, quando vocês deram um Google, entrarem no site do Planalto, ou mesmo num eventual vadimeco, exista alguma norma internacional, observe que ao final do corpo do tratado existe lá o decreto legislativo e o decreto executivo, e também tem quando que foi publicado. Então, com essas informações, essas convenções internacionais podem ser aplicadas internamente. Isso para o nosso caso aqui, como técnica processual, para a gente fundamentar petição inicial, fundamentar recurso de revista e, eventualmente, para os juízes e desembargadores também fundamentarem suas sentenças e acórdãos. Mas, voltando à sua pergunta lá, inicial, é o seguinte: para nós, operadores do direito, usarmos as convenções e os tratados como técnica processual, como material, esses tratados têm que estar ratificados e publicados no Diário Oficial. Senão, para o ordenamento jurídico interno, isso não vai ter validade, só perante a comunidade internacional. Maravilha, maravilha, doutor Jardel. E parece-me que não é tão frequente os operadores do direito usarem normas internacionais para fundamentarem seus pedidos. E com a reforma trabalhista e com essa insegurança jurídica que trouxe, parece-me que há certas violações a convenções internacionais, inclusive à Constituição Federal, é importante que o operador, a partir de agora, comece a trabalhar melhor essas normas internacionais e aplicar desde a petição inicial até a fase recursal.
como bem salientou o nosso articulista. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, tá? É um Lucas. tema muito relevante, é um tema palpitante e que ainda tem muita água para poder rolar. É um tema bastante rico aqui na nossa seara, que na verdade a gente não tem muito o hábito de fundamentar com convenções trabalhistas internacionais, opostamente dos outros ramos. O direito tributário adora isso, o direito do comércio internacional, direito da propriedade intelectual, são umas outras searas aí que têm mais familiaridade com os tratados. E agora, como o processo de trabalho exige um pouquinho mais de sofisticação, eu acredito que é interessante a gente começar a dar um pouquinho mais de atenção aí para essas convenções internacionais, para fundamentarmos aí as nossas petições iniciais e fundamento aí dos recursos. Excelente, talvez veio para sofisticar também o direito do trabalho, né? Que já estava surrado há muito tempo, agora veio para trazer essa sofisticação, um certo grau de sofisticação. Pois bem, então dando continuidade aqui, nós temos as demais articulistas aqui que trataram de temas diferentes e temas também de grande relevância, né? E seguindo a ordem, então, aqui da mesa, eu vou passar para a doutora Eliette, que vai tecer algumas considerações sobre o artigo. A doutora Eliette, ela falou da responsabilidade civil pelo risco da atividade, né, doutora? Isso, exatamente. Invocou certos artigos do Código Civil, fez aquela aplicação do direito material por força do artigo 8º da CLT. A doutora pode falar mais ou menos como que ficou o seu artigo, por gentileza? Primeiramente, queria agradecer ao Dr. Lucas, à doutora Ivani pela oportunidade e a todos os demais. E fazer aqui também esse gancho que o doutor chamou a atenção aqui, que muitas vezes na prática trabalhista a gente acaba deixando muitas coisas importantes, Sim. alguns temas muito relevantes, esquecendo no nosso dia a dia, mas que são de extrema relevância. Eu tratei nesse artigo da responsabilidade civil pelo risco da atividade, justamente porque a reforma trabalhista trouxe em um de seus capítulos a questão do dano extrapatrimonial. E nesse capítulo, assim, a impressão que dá é que o legislador tentou limitar toda a questão da responsabilidade civil simplesmente àquele capítulo. E, na verdade, não é assim que nós, operadores do direito, devemos ver essa questão, principalmente porque a Constituição traz ali um leque muito grande de direitos e garantias, principalmente direitos fundamentais, que tratam da responsabilidade civil. Tem a legislação civilista também que trata dessa questão. Então, é uma coisa que a gente não pode ver com os olhos focados apenas na nova lei, que trouxe aí a questão do dano extrapatrimonial. E o que acontece? Essa responsabilidade do risco da atividade, especificamente falando dela, ela é trazida no Código Civil de 2002 como uma inovação. Até no campo civilista ela foi uma inovação. É uma cláusula aberta, prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, e que muda o enfoque que a gente vinha dando para a responsabilidade civil até então. Foge daquele enfoque da responsabilidade subjetiva e também da visão da responsabilidade objetiva vista até então, tira o eixo do agente agressor e do dano para trazer o eixo, o estudo e a preocupação maior para a vítima e para a integral reparação do dano. E o que prevê esse artigo? Diz que haverá obrigatoriedade de reparação do dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco aos direitos de outrem. Ou seja, independentemente de culpa, independentemente de ação ou omissão, basta que o autor do dano desenvolva uma atividade que normalmente é lícita, né? Mas que impõe um certo risco por exemplo, para o trabalhador. E isso é importante porque a reforma trabalhista ela trata do dano extrapatrimonial e não cita a questão, por exemplo, do acidente de trabalho, né?
a medida provisória 808 trouxe ali, né? pelo menos, a questão do evento morte, que estaria excluído daquele capítulo trazido pela reforma trabalhista. Mas, agora com a queda da medida provisória, a questão fica em aberto, né? Mas, assim, o que a gente tenta chamar atenção nesse artigo é justamente para isso, que, independentemente da legislação nova aí, trazida pela Lei 13.467, agora com a queda da medida provisória, 808. A gente tem que atentar para o fato de que essa questão, essa modalidade de responsabilidade civil continua plenamente aplicável na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho, até por força constitucional, e que a gente tem que estar atento mesmo no nosso dia a dia a essa questão, né? Não deixar fugir isso das questões que são postas para a gente. E essa questão do dano extra patrimonial tem sido alvo de muitas críticas. Exatamente. Realmente fere até o livre convencimento do magistrado. O magistrado ele fica engessado para poder decidir. Exato. Dar um dano e é um moral. outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente destacar, que toda a discussão vem sendo feita basicamente na questão da tarifação do dano, né? Sim, que agora voltou a ser com base no salário do trabalhador, exatamente, né? Mas todo mundo, assim, pelo menos até agora, não se discute essa questão da modalidade também da responsabilidade, né? Que, nesse caso, é de extrema importância, porque é um tipo de responsabilidade que está trazendo eficácia para princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade. São questões importantíssimas, principalmente diante do acidente de trabalho, e que no dia a dia ali pode passar despercebido. E a lei não traz nada sobre isso. Exatamente. Né? Então, se a lei não traz, eu posso fazer o diálogo das fontes e ir no Código Civil, né, para eu poder... E é para isso que a gente chama atenção. E é para isso que a gente chama atenção. Exatamente, para não deixar escapar essa questão da... A doutora tem mais alguma consideração a ser feita, considerando aí a questão da queda da MP? Tem alguma sugestão a ser dada no artigo? Olha, sugestão, infelizmente, nesse momento a gente não tem muitas, né? Porque acho que aí está um contexto bem tormentoso. Mas eu assim, chamo a atenção mesmo para a prática do dia a dia, da gente insistir nessa questão de que a responsabilidade civil pelo dano extrapatrimonial não pode ser restrita ao capítulo dessa lei que trouxe a reforma trabalhista. Ela tem mesmo que ser vista com a visão constitucional e com a questão da proteção também, principalmente do trabalhador, né? Isso. Que, de repente, está ali exposto a uma situação de risco, que normalmente, no seu dia a dia, ele está exposto a esse risco, então que precisa ter essa garantia, né? A gente não pode deixar passar despercebido. Exatamente. Uma coisa muito importante, doutora Eliette, que a doutora acabou de falar, e está acontecendo hoje, né? Foi publicada hoje uma instrução normativa, a instrução normativa número 41, através da resolução 221, salvo engano, do próprio TST. E em um dos artigos, o TST deixa claro que as regras de direito material, ele vai deixar para as questões do dia a dia, para serem criadas teses, e de repente isso aqui se encaixaria muito bem dentro dessa abertura que essa IN 41 trouxe, e que é de extrema importância. Ela foi publicada hoje, trouxe aí matérias bem relevantes no tocante ao direito processual, sobre o direito intertemporal, e o direito material ele deixou para fazermos essa construção. E isso tudo tem a ver com o artigo que a doutora escreveu. Muito bem lembrado aqui, né? Muito obrigado, doutora. Tem mais alguma consideração a ser feita? Não, por enquanto não. Então nós vamos passar aqui para a próxima articulista, que já escreveu para a revista anterior, né, na primeira edição, a doutora Mary, que sempre está conosco, e dessa vez a doutora escreveu sobre o quê? Sobre o sócio retirante da sociedade. Excelente. A senhora pode então tecer algumas considerações a respeito? Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a equipe ESA, ao professor Lucas, à professora Ivani e os demais colegas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vou tratar um pouco sobre o sócio retirante da sociedade. Foi um tema que já foi alvo de muita repercussão jurisprudencial e doutrinária,
ultimamente ela já vinha no mesmo formato em que teve a reforma trabalhista, né? E agora ela foi solucionada com a inclusão do artigo 10A na CLT. Bom, um pouquinho, voltando um pouco antes da reforma trabalhista, a CLT, ela apenas buscava resguardar os direitos adquiridos dos empregados, o que se manteve com a reforma. Mas ela era omissa em relação ao sócio retirante da sociedade, ao lapso temporal em que ele permanecia responsável pelas reclamações trabalhistas e em relação à ordem de preferência nas execuções trabalhistas. Então, a reforma trouxe o artigo 10A, que, buscando do Código Civil, que se assemelhou muito, né, com o Código Civil, e o sócio retirante, com a reforma, ele responderá pelas ações trabalhistas advindas do período em que ele figurou como sócio, pelas reclamações trabalhistas ajuizadas até 2 anos depois da averbação dessa modificação do contrato social. A responsabilidade ela será de forma subsidiária, buscando primeiro o patrimônio da empresa, depois o patrimônio dos sócios atuais e, por último, o patrimônio do sócio retirante. O que eu visualizei 2 lacunas na reforma trabalhista que poderiam ter sido suscitadas nesse artigo, relacionadas ao sócio excluído e ao sócio falecido, né? Em relação ao sócio excluído, eu acredito que seja que os nossos tribunais vão entender de uma forma bem semelhante com a forma como foi tratado o sócio retirante. Então, essa responsabilidade pelos 2 anos, depois de averbada essa modificação no contrato. Em relação ao sócio falecido, eu acredito que esse prazo, né, de 2 anos, ele dará início da data do falecimento. Eu acredito que não vai ser um problema a averbação. Então, algo que eu visualizei muito importante é que seja verificada a averbação junto aos órgãos competentes. Porque se ocorrer por um instrumento particular, essa retirada do sócio por um instrumento particular ou apenas de fato, eu acredito que o sócio retirante de fato ou por instrumento particular, ele vai continuar responsável da mesma forma por prazo indeterminado e igualmente aos demais sócios da sociedade. Então, eu trago aqui um debate mais em relação às lacunas do sócio excluído e do sócio falecido, que eu acho que poderia ter sido incluso nesse artigo do sócio retirante. Retirante, né? Bem interessante o artigo da doutora, e eu já aproveito para poder fazer aqui um questionamento. Com relação a essa questão do sócio de fato, ser de fato ou não, e se por algum motivo, qualquer que seja, ele deixou de averbar isso junto à junta comercial. Aqui em São Paulo, nós temos a JuSesp e cada estado tem uma junta diferente. E como que fica o princípio da primazia da realidade, já que a realidade se sobrepõe a qualquer formalidade diante dessa situação de um esquecimento, ou que seja um outro fato aí que não levou a fazer essa averbação na junta? Deve prevalecer a realidade? Deve prevalecer a lei? Como que a doutora enxerga isso? Eu enxergo que deve prevalecer a lei, porque a lei está bem específica que tem que haver a averbação. Então eu entendo que, nesse caso, a primazia da realidade vai tornar bem dificultoso. Vai ser um desafio muito grande, né? Vai ser um desafio muito grande. Bem grande. E outra questão que também foi suscitada no próprio artigo 10A da CLT, no parágrafo único, em relação à fraude nessa modificação do contrato social. Se constatada a fraude... Então, se for comprovado que houve fraude,
Então, automaticamente não existiu essa modificação. Então, o sócio retirante ele responderá solidariamente com os demais como se sócio continuasse. Fosse, né? Exatamente. Se de repente foi, Fica foi comprova- beneficiado de alguma forma com o trabalho, né, com a prestação do serviço do trabalhador, isso é fraude, tá muito claro. E a primazia da realidade, de repente, vai trazer isso. Fica mais fácil, né, Exatamente. enxergar. Eu acredito que no caso da fraude vai ser busca da verdade constatado real a demonstra- busca da verdade real. Exatamente. Agora, uma coisa interessante, doutora, é essa questão que provavelmente nós vamos ter muitos debates aí, muitas críticas também em relação a essa averbação na junta. Se houver algum esquecimento, como que vai justificar isso, né? E eu tenho de um lado um princípio, que é uma norma jurídica, e que eu posso, posteriormente, se esse princípio ele for violado, ingressar com uma ação rescisória, por força do 966, inciso 5 do Código de Processo Civil. Então veja que, embora a reforma ela trouxe um artigo para dar segurança jurídica, por outro lado tem uma situação meio nebulosa que me permite enxergar novos ares aí. Sim. É bem interessante, né, essas lacunas que a doutora enxergou. Sim. Tem mais algum ponto específico que a doutora gostaria de salientar aqui para os telespectadores? Alguma coisa, alguma novidade que a doutora achou? Eu visualizei a lacuna em relação ao sócio falecido, que eu acredito que não vai ser necessária a averbação. E não tem muito falado, né? As pessoas, os grandes doutrinadores não têm muito falado dessa questão do sócio falecido, né? Isso, é porque no Código Civil consta, né? O Sim. sócio retirante, o excluído e o falecido. Mas na CLT não trouxe, só trouxe uma omissão. Será que nesse caso eu posso aplicar, então, faço o diálogo das fontes e aplico, por força do artigo 8º da CLT, eu aplico o Código Civil. Código Civil, exatamente. Interessante, bem bacana. De extrema relevância, então veja que os nossos articulistas aqui têm um nível excelente de entendimento e foram a fundo, né, na reforma trabalhista, trazendo esses pontos palpitantes, esses pontos talvez inseguros e que nós precisamos debater até para poder fazer uma construção de teses. E lembrando que quem faz a construção das teses somos nós, advogados. Nós provocamos os tribunais para que essas teses sejam pacificadas ou não, mas a criação vem dos advogados. E nesse caso, nós, advogados trabalhistas, né? Então vejam que nós temos um desafio muito grande pela frente e estamos matando um leão por dia aí para poder resolver e tentar equilibrar esses pontos obscuros que a reforma trabalhista nos trouxe. Algum de vocês querem pontuar aqui alguma coisa com relação ao artigo da doutora Mary? Que inclusive já recebeu elogios aqui, viu, doutora? Daqui a pouco eu já vou passar para as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui que foram feitas pelo Facebook. Desde já nós agradecemos, né, o carinho de todos. E alguém tem mais alguma pontuação a ser falada sobre, ou pode ser em específico o próprio artigo ou algum outro artigo? Eu gostaria só de reforçar a colocação da doutora, que o entendimento é de que deve prevalecer a lei, né, no caso da sociedade de fato. Sim. E diante ainda desse questionamento, né, se vai ser responsabilizado ou não. Eu concordo, acho que é bem essa colocação mesmo, principalmente porque o sócio tem que ser diligente nesse sentido, né? Se ele quer afastar a responsabilidade dele, ele tem que ser diligente ao ponto de tomar todas as cautelas ali. E a gente remete àquela situação que nós aprendemos lá no início da faculdade: o direito não socorre quem dorme. Se dormiu, não averbou. Responsabilização. Exatamente. Tem que ter diligência, né? Tem que ter. Mas eu vejo, doutora Eliette, que isso daqui vai trazer ainda muita situação nova, muita coisa vai cair em cima disso daqui, porque o brasileiro, no geral, ele acaba, na prática, ele acaba esquecendo de fazer a parte crucial, exatamente, que é a averbação. Se não for feita a averbação, eu penso que o magistrado não terá outra saída também, né, a não ser a aplicação da lei. Óbvio que eu vou ter muita discussão, vou invocar o princípio
né? primazia Outros da realidade. princípios também podem ser invocados, inclusive o da dignidade da pessoa humana, né? Que também o sócio tem dignidade, não é só o trabalhador, então a dignidade da pessoa humana serve para ambos. Então são matérias que nós vamos discutir e vamos nos aprofundar mais para frente. E eu sempre falo que esse momento que a Justiça do Trabalho enfrenta é um momento maravilhoso, é um momento de construção e todos nós estamos aqui e devemos ficar gratos e felizes por essa insegurança que temos passado, porque é através da insegurança, da crise, que se constrói. Essa que é a verdade. Vejam quantos artigos interessantes que já vislumbraram certa tecnia do legislador e nós já nos valemos de outras normas, de outras regras, seja regra legal, seja regra constitucional, ou seja até regra de convenção internacional. E, inclusive, eu já tenho perguntas aqui, viu, doutor Jardel, sobre a questão da convencionalidade que o doutor suscitou no início e muito bem nos relatou. É o Felipe Monte, ele não colocou a cidade aqui, mas ele quer saber qual que seria a relação da transcendência com o controle de convencionalidade. O doutor tem uma resposta rápida para poder dar para ele, ou o doutor acha que também não tem relação nenhuma? Eu penso que tem. Intrigante pergunta do telespectador Felipe. Felipe, é o seguinte, o controle de convencionalidade, como que vai decorrer aqui? Todas essas convenções internacionais da OIT, elas foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro antes da emenda constitucional 45, lá de 2004. O que acontece, então? Essas convenções internacionais da OIT tratam de direitos sociais, que são direitos humanos. O que acontece? Essas convenções internacionais de direitos humanos trabalhistas que foram incorporadas antes da emenda constitucional de 45, de acordo lá com o recurso extraordinário da lavra do ministro Gilmar Mendes, que decidiu o status das normas internacionais no nosso ordenamento jurídico atual, o que acontece? Elas têm um status de supralegal e infraconstitucional. Então, tratados de direitos humanos antes da emenda constitucional de 45 têm status de supralegal e infraconstitucional, que vai fundamentar a sua transcendência social ou jurídica para tentar vencer lá o juízo de admissibilidade do nosso recurso de revista. Só uma observação, pouquíssimos tratados internacionais que abordam direitos humanos foram incorporados aqui no nosso ordenamento jurídico pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que dá status de emenda constitucional para esses tratados. Exatamente, muito boa resposta, viu, doutor Jardel? E visualizando aqui melhor, depois da tua explanação, tem tudo a ver a transcendência com esse controle de convencionalidade. Porque desde o início eu já tenho que demonstrar, considerando que a norma ela é supraconstitucional, né? Supralegal e infraconstitucional. E infraconstitucional, eu já trabalho ela para poder demonstrar isso. E se tem casos repetidos, isso facilita mais ainda. O artigo, acho que é o 896A, do parágrafo 1º, o inciso 3º e 4º, eles vão abordar o que vão ser a transcendência social e jurídica, que se enquadram perfeitamente com fundamento nessas convenções internacionais. Porque, voltando aqui ao voto do ministro Cláudio Brandão, que concedeu o acúmulo de adicional de periculosidade e de insalubridade, nesse caso, ele fundamentou a procedência desse pedido com base no recurso extraordinário do Gilmar Mendes, falando que as convenções internacionais se sobrepõem à nossa CLT, que inviabiliza, né, o acúmulo lá de ou é um ou é outro. Então, existe um campo aí para a gente explorar e fundamentar, e usar como causa de pedir. Exato. Causa de pedir, fundamento aí dos recursos de revista,
que é praticamente infindável aí. Exatamente, é bem lembrado. E tem mais uma pontuação e uma ponderação que eu faço, que é o parágrafo, salvo engano, é o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que Bem fala lembrado. sobre o status de emenda à Constituição quando uma convenção que trata de direitos humanos. As convenções da OIT, eles entraram no nosso ordenamento jurídico pelo parágrafo 2º do artigo 5º, que é uma cláusula aberta. Aberta, exatamente. E daí a emenda constitucional 45, de 2004, que trouxe lá um quórum especial de 2 vezes em cada casa do Congresso 3/5, e né? o de 3/5, que dá o status de emenda constitucional para esses tratados de direitos humanos. Só, relembrando, só tratados de direitos humanos. Como o que eu discuto também no nosso artigo aqui, essas convenções da OIT tratam de direitos sociais, que são direitos humanos, não tem, então se encaixam perfeitamente aí para no bloco de controle de convencionalidade e de constitucionalidade, doutor Lucas. E eu já visualizo aqui, por exemplo, na questão da reforma trabalhista, da gestante trabalhar com agentes insalubres, que a lei ela permite no grau mínimo e médio, no máximo teria que ter um atestado, uma autorização. Isso tem tudo a ver com a dignidade humana, com direitos humanos. Se não me falha a memória, eu acredito que é a Convenção 158, que vai tratar sobre segurança do trabalho. Exatamente. Então, vejam a relação que deve ser trabalhada, que deve ser trilhada desde a petição inicial. Só uma observação, 155, 155, a convenção. Dr. Jardel é um dicionário convencional. Que pode... Pois bem, então prosseguindo aqui, a doutora Mary tem mais alguma pontuação? A doutora Eliette quer falar mais alguma coisa sobre a transcendência? Não, os colegas já falaram bastante, muito bem. O doutor Jardel já esgotou a temática, né, muito de forma brilhante. Exatamente. Até porque a transcendência jurídica e social é o que vai, eu acredito que pode ser o caminho para forçar aí a transcendência, porque a transcendência econômica, se não me falha, é para valores elevados, né? Ou não. Daí vai as causas repetitivas. O rol é exemplificativo, né? O rol é exemplificativo, então eu posso ter valor elevado da causa, mas como lá eles dizem, a lei diz que são indicadores de transcendência, então eu posso ter também causas repetitivas que vai acumular valor um menor grande... também, né? Que é um assunto que, óbvio, que vai ter muita discussão. E só para poder finalizar o nosso debate aqui, a questão da transcendência social, que é um direito constitucionalmente assegurado ao reclamante, né? Ele é específico ao reclamante e o que tem tudo a ver com a convenção, com o controle de convencionalidade. Observação. Então, direito social assegurado pela Constituição e pelas convenções internacionais. Então vejam que tem um link. Puxa aí para as convenções para Exatamente. tentar fundamentar aí os nossos recursos de revista. Maravilha, para vencer o juízo de admissibilidade. Maravilha. Então nós já conseguimos responder para o Felipe Monte, né, essa relação da transcendência aí com o controle de convencionalidade. E tem que pedir desde a petição inicial. Não adianta também tentar demonstrar a transcendência lá na frente, porque não vai subir. A ideia é dificultar. Causa de pedir, né? Tem que usar como causa de pedir desde antes. Na realidade, a nossa prática trabalhista ela deve ser reformulada, né? Então, eu costumo dizer que até o dia 10 de novembro de 2017, a prática era uma. A partir do dia 11, nós temos um marco, inclusive um marco que divide bons profissionais ou não. Os bons, eles vão continuar a se atualizar, né? Vão buscar caminhos, vão encontrar situações de desafios e, na prática, vão conseguir algum êxito aí. Prosseguindo aqui, tem um elogio para a doutora Mary. O Rogério Barbosa Ribeiro disse que a doutora Mary Rose é a melhor do Brasil, doutora. Fantástico, parabéns. Faço
minhas palavras às dele. A Mônica Senatori, a nossa querida coordenadora, ela agradece aqui a equipe da ESA, o pessoal da técnica, pela dedicação, pelo comprometimento. Agradece a doutora Ivani Bramante, que está aqui nos bastidores, daqui a pouco ela entra para o segundo bloco. E também faz agradecimento à minha pessoa aqui, o professor Lucas, e a todos os articulistas e autores aqui dos artigos. O Alberto Preto diz que a revista é maravilhosa, deu os parabéns a todos aqui, muito obrigado, nós agradecemos. A Valéria Almeida diz que todos nós somos ótimos. Isso é maravilhoso, muito obrigado, Valéria, um forte abraço a você. E eu gostaria de mandar um abraço aqui para Rosa Catarina, de São Paulo, a Priscila Souza, também de São Paulo, Rafael Barros, de Sorocaba. Sorocaba é a cidade do meu amigo Marco Galduros, que daqui a pouco vai entrar aqui no segundo bloco. O Gabriel, de Guarulhos, forte abraço, Gabriel. E o Fernando Moreno Pereira, de Pau Brasil, Bahia. Bahia, eu sou baiano, viu? Um grande abraço aí para Bahia. Então, pessoal, eu quero novamente agradecer a presença aqui de todos, a todos os telespectadores que participaram aí ativamente nas redes sociais, no YouTube, professor Jardel, professor Jardel e doutor também, Jardel, desculpe, doutora Eliette, doutora Mary, é uma satisfação e queremos tê-los na próxima edição conosco e dizer que, em nome da doutora Ivani, é uma satisfação imensa tê-los aqui e desenvolver esse trabalho maravilhoso, um trabalho de profundidade mesmo, e ter essa disponibilidade para nos ajudar nesse lançamento dessa revista aí que já está fazendo sucesso e fará muito mais ainda. Tá certo? Então nosso tempo já está esgotado. Quem tiver qualquer dúvida é só mandar lá no ESA-OAB-SP ou através do site www.esaoabsp.edu.br ou na timeline do Facebook, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço, fiquem todos com Deus e a doutora Ivani vem agora no segundo bloco com os demais articulistas. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem, todos os operadores do direito. Hoje é um dia muito alegre, muito feliz, porque nós estamos aqui com o lançamento da segunda edição da revista eletrônica da OAB, que trata da reforma trabalhista. O título da revista, nesta edição, é A Reforma Trabalhista Novas Reflexões. Só adiantando a todos que a primeira revista que foi lançada, assim que saiu a reforma trabalhista, já teve 7.000 acessos apenas em 8 meses. Isso dá por cerca de 1.000 acessos por mês, né? E espero que essa nova edição também tenha todo esse sucesso. Antes de mais nada, eu quero também aqui deixar de público registrado os nossos agradecimentos a todo o apoio que foi feito pela nossa diretora, a doutora Ivete Senise, que vem trabalhando brilhantemente nessa gestão da OAB. Cumprimentar também e agradecer enormemente a nossa coordenadora Mônica Senatori, a quem devemos aqui o sucesso desse lançamento da revista, porque contamos com todo o apoio, principalmente das pessoas que trabalham aqui nos estúdios da OAB, né? O Felipe, a Ingrid e todas as demais pessoas. Quero também aqui apresentar a vocês hoje os nossos convidados. Nós temos aqui presente, dentre os articulistas que participaram da revista, o Dr. Marco Galduros, que é de Sorocaba, advogado em Sorocaba, e me parece que Sorocaba está assistindo em peso, né, a nossa mensagem aqui, né, Dr. Marco? É o que falaram. A doutora Ana Cecília de Martino, que é de Americana. Isso então, nós contamos aqui com advogados do interior de São Paulo que nos brindam com sua presença para glorificar aqui o lançamento da nossa revista. E também contamos com a presença da doutora Lúcia Costa, que é de São Paulo. Luciana Costa, aqui de São Paulo, que
também participou desta edição da revista. Quero também deixar aqui para o público como fazer para acessar a revista, né? Basta entrar no site www.esaoab.edu.br. E vocês podem também assistir no YouTube a qualquer tempo, porque estará sendo, né, lançado no YouTube essa entrevista de hoje, esse debate. Também ESA-OAB-SP, né? De modo que nós teremos aqui vários temas que estão na reforma trabalhista e que foram abordados na revista pelos articulistas aqui presentes, e que cada um deles fará aí uma pontuação sobre o tema que foi aberto, e nós faremos aqui um debate e também, no final da apresentação, recebendo aí os questionamentos e as perguntas ao vivo e a cores dos telespectadores, nós faremos aqui a divisão das perguntas e responderemos. E se não der tempo de responder todas as questões, nós poderemos depois mandar as respostas, porque nós estamos aqui com muitas questões para serem respondidas, porque as pessoas estão aí com curiosidade, né, de saber sobre qual o conteúdo dessa revista. Vamos iniciar então pela palavra do Dr. Marco Galduros. Qual foi o seu tema, Dr. Marco? E Vossa Senhoria tem aí 5 minutos para expor qual foi a visão que trouxe a reforma trabalhista, o tema que foi escolhido, qual a visão que quer passar aí para os operadores do direito. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que me foi concedida, pela doutora Ivani, pelo doutor Lucas Reis, de escrevermos aqui um artigo para a revista da ESA. Sem dúvida nenhuma, é o assunto do momento. A reforma trabalhista é o assunto no meio jurídico que continua, desde meados do ano passado, permeando as discussões de todos aí. Primeiramente, posso citar que o meu artigo trouxe como tema a mitigação da justiça gratuita e possíveis, no meu sentir, inconstitucionalidades e inconvencionalidades que alguns artigos da Lei 13.467 afrontam a esse acesso ao jurisdicionado. A justiça gratuita é um direito fundamental. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, especificamente no inciso lá 74, traz que o benefício do acesso à justiça deve ser concedido tanto àqueles que tenham situação econômica penosa, como àqueles que tenham uma situação econômica privilegiada. A Justiça do Trabalho, notoriamente, vai tentar fazer aí o equilíbrio social. Portanto, a maior necessidade de acesso seria daqueles que não têm uma situação financeira tão benéfica. O que ocorreu? A partir do momento que nós tivemos ali a elaboração do artigo 791A, trazendo a cobrança de honorários periciais e honorários advocatícios aos sucumbentes, nós tivemos uma mitigação do acesso à justiça gratuita. Eu vou tentar trazer aspectos constitucionais aqui e convencionais para não entrar na seara de outros colegas que escreveram brilhantemente também sobre o tema, pois esse tema, sem dúvida nenhuma, é o que mais atinge os advogados, nós que estamos na prática no dia a dia. É o que mais aflige quem vai aos nossos escritórios, fazer as perguntas. O grande medo a pergunta é, doutor, se eu perder, eu vou ter que pagar? Essa é a grande pergunta que nós recebemos todos os dias nos escritórios nossos. E imagino que quem está nos assistindo não tem uma experiência diferente. Portanto, a ideia é que nós trabalhemos, como já foi antecedido pelo Dr. Lucas e pelos articulistas, com essas situações desde a petição inicial. Nós precisamos defender possíveis inconstitucionalidades e inconvencionalidades desde a petição inicial. José Joaquim Gomes Canotilho, um grande doutrinador português, talvez o maior constitucionalista de língua portuguesa hoje do mundo, aliás,
estudos recentes mostram que 260 milhões no mundo, salvo engano, falam a língua portuguesa. Portanto, hoje o maior constitucionalista que abrange 260 milhões de pessoas é, no meu sentir, José Joaquim Gomes Canotilho. Canotilho defende que os direitos humanos são progressivos. Não há possibilidade do retrocesso social. O retrocesso social é algo quando nós temos afligido, afrontado algum tipo de norma de direito fundamental. Norma que proteja o direito social, basicamente. Sem dúvida nenhuma, o acesso à justiça é uma norma de cunho social. É uma garantia a todos. Está na nossa Constituição. Portanto, ao mitigar isso, eventualmente com uma cobrança de honorários advocatícios, com uma cobrança de honorários periciais, com esse medo que nós temos nesse momento decorrente de um possível pagamento ao final do processo de algum valor, nós estamos indiretamente e diretamente atingindo esse direito social. Sendo assim, a nossa Constituição de 88, além de ela ser progressiva, ela é diretiva. Ela trouxe uma direção para a nossa organização social do que vamos ser, como seremos e quando seremos. Essa direção, ao termos uma previsão como essas que estamos trazendo aqui, com certeza está mudando o nosso ordenamento social. E direito social não pode retroagir. Eu brinco que a petição inicial no escritório já está com 15 páginas só nessa introdução. Nós temos inconstitucionalidades, como estou dizendo aqui, e nós temos as inconvencionalidades. As convenções internacionais, como bem antecedido pelo Dr. Gerdel, elas trazem garantias fundamentais pelas quais o Estado brasileiro se comprometeu com a comunidade internacional. O Brasil tem um pacto com a Constituição Federal para com os seus pares e com as convenções internacionais para com os seus pares internacionais. Ao nós termos previsões como essa, alguns tratados, algumas convenções foram também violadas. O Dr. Gedel trouxe aqui a Convenção Americana dos Direitos Humanos e o artigo 26 dela garante o acesso a todo jurisdicionado à justiça trabalhista. Portanto, nós temos aqui algo que foi recepcionado como emenda constitucional depois do julgamento, de 2008 do ministro Gilmar Mendes, que foi violado. Sendo assim, o trabalho nosso, a partir de agora, é esse. Nós temos que demonstrar que essas previsões e quais previsões afrontaram normas de direito constitucional, a não retroação do direito social e afrontou também a normas de direito convencional. A nossa inicial tem que seguir um roteirinho. Direito convencional, direito constitucional, não retroação social, até chegar finalmente nas leis e em convenções coletivas nacionais. Só assim nós conseguiremos, eventualmente, trazer um equilíbrio que tanto a justiça laboral prega. Esse é o meu entendimento acerca do tema e, novamente, agradeço muito a oportunidade. Pois bem, esse tema da justiça gratuita, inclusive, está sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Houve um início de julgamento, mas houve pedido de vista. A sociedade toda aguarda ansiosamente, estão esperançosas, as pessoas estão esperançosas de que o acesso à justiça será garantido. Esse é o entendimento, pelo menos os trabalhadores estão aí na torcida, porque não há como fechar as portas do judiciário e ainda um judiciário social que lida com um bem jurídico relevante, que é o direito à vida, porque o trabalho é para sobrevivência, O direito alimentar, a verba trabalhista tem caráter alimentar e está conectado com o direito à vida e com a dignidade da pessoa humana. Ter acesso ao judiciário para buscar essas verbas trabalhistas é o mínimo que o Estado deve assegurar para o trabalhador, E a doutora Ana Cecília também trouxe esse tema, doutora Ana Cecília, qual a sua visão a respeito dessa matéria?
Primeiramente, queria agradecer a doutora Ivani, ao doutor Lucas, Uma que honra me para nós todos. chamaram para escrever o artigo, aos colegas aqui presentes, aos que estão nos assistindo. Eu também coloquei sobre essa questão que é bastante importante, a questão dos honorários, dos benefícios da justiça gratuita e honorários periciais, advocatícios e custas judiciais, que hoje tem sido realmente uma coisa que tem vindo ao nosso escritório aquele que vai reclamar pergunta sempre exatamente o que o Dr. Marco falou. Eu vou perder, e se eu perder, eu tenho que pagar? Antes da reforma, não havia essa aplicação houve uma grande modificação com a lei da reforma. O que acontece? O princípio da justiça gratuita, aquele que recebia o benefício da justiça gratuita, se ele tivesse benefício, por esse motivo, ele não deveria pagar os custos honorários advocatícios, honorários periciais. Com a alteração da lei, aquele que for sucumbente no objeto da perícia, ele tem que arcar com os honorários periciais. E se ele for sucumbente, ainda que de forma parcial, algum pedido que tiver no processo, que tiver na petição inicial, ele também tem que arcar com os honorários periciais ou honorários advocatícios nesse caso. A grande questão é a seguinte: o mesmo motivo, aquela pessoa que teve a concessão esse benefício da justiça gratuita, pelo mesmo motivo que ela teve que ela conseguiu esse benefício, ela não deveria pagar os honorários advocatícios ou periciais, ainda que houvesse sucumbência. Porque se ela socorreu desse princípio e se ela obteve a concessão desse benefício, é porque ela não tem como arcar. Essa é a grande questão. Então, como bem a doutora Ivani falou, essa questão é uma questão de caráter alimentar. O trabalhador vai ao judiciário buscar verbas alimentares, valores pelo qual ele trabalhou e ele não recebeu. E aí, muitas vezes, esse valor que ele recebe parte ainda do valor, às vezes nem todo o valor, ele vai reclamar no judiciário e com esse resultado, ele ainda tem que arcar com honorários advocatícios ou honorários periciais, porque vejam bem, às vezes ele pode ter, porque na Justiça do Trabalho a gente sabe que existem inúmeros pedidos que a gente faz, né? Por quê? Porque às vezes até muitas pessoas falam, mas o advogado trabalhista vem e pede de A a Z, mas é porque não foram recebidos aqueles valores. Então, muitas vezes, ele tem ali um pedido que há uma necessidade de perícia, ele ganha, às vezes, todos os outros e, de repente, perde aquele pedido onde foi necessário uma realização da perícia. Ele tem que pagar honorários periciais e o pedido pelo qual ele baseou. Então, existe essa grande incongruência. Como disse o Dr. Marco, há, na verdade, uma afronta aos princípios constitucionais. O princípio do acesso à justiça, o princípio da justiça gratuita integral, né? Porque é bem contraditório, porque no processo civil, o artigo 98 do CPC, ele traz que aquele que tiver o benefício da justiça gratuita, ele não terá que arcar com custas e honorários, despesas processuais. Ele não terá que arcar. Só que na Justiça do Trabalho, com essa questão, com esse exagero em querer diminuir os processos trabalhistas, com esse discurso em diminuir as reclamações trabalhistas, eles afrontaram o princípio constitucional, inclusive fazendo essa diferença. Há, então, também a violação do princípio da isonomia. Aquele que está na Justiça do Trabalho, que está socorrendo de verbas alimentares, está ali buscando o seu sustento, verbas que ele não recebeu em decorrência do seu trabalho, ele está sendo prejudicado muito mais do que aquele que está indo buscar um direito patrimonial. Entendeu? Então, é uma questão assim, bastante contraditória que está acontecendo. Há, então, a violação também do princípio da isonomia. Eu trato isso no artigo. A questão da inafastabilidade da justiça, do princípio da gratuidade da justiça. Há inúmeros princípios que estão sendo afrontados
com essa forma que foi colocada na reforma trabalhista, quanto aos benefícios da justiça gratuita, quanto aos honorários periciais e honorários advocatícios. E ainda eu coloco também a questão das custas, porque aquele que não vai à primeira audiência por um motivo que não é injustificado, mesmo ele tendo a justiça gratuita, ele tem que pagar custas. A doutora Ana Cecília poderia esclarecer, assim, na prática, né? Vamos supor que tenha um trabalhador chamado João da Silva que entra com uma ação trabalhista para buscar lá umas verbas rescisórias de 20 mil reais. E se ele entrar na Justiça do Trabalho, ele perde essa ação e aí ele não tem a justiça gratuita porque ele ganhava lá na empresa 3 mil reais de salário, então ele não tem a justiça gratuita. E ele vai perder essa ação e ainda vai pagar honorários advocatícios. E se mesmo o João da Silva, se ele for reclamar lá na área civil, pelo Código do Consumidor, que não foi entregue lá um móvel que ele comprou, né, uma cama, um guarda-roupa, e lá ele pede justiça gratuita, então lá ele terá justiça gratuita, será tratado de um jeito, e aqui na Justiça do Trabalho, onde ele vai buscar uma verba de caráter alimentar, ele será tratado de um modo diferente, é isso? Exatamente isso. Porque a gente tem que passar aqui a prática, né? Como é que é a prática? Exatamente isso. Essa é a questão. O que houve foi uma diferença de tratamento daquele que tem o benefício da justiça gratuita no processo civil e na justiça do trabalho, sendo que esse princípio é constitucional. Ele vem do mesmo lugar, da Constituição, da lei maior. E ainda assim, há esse tratamento de forma diferenciada. Aquele que está indo buscar um direito patrimonial na justiça comum, se ele for beneficiário da justiça gratuita, tem um tratamento diferente. Ele não vai pagar honorários, não vai pagar custas. Na justiça do trabalho, não. Houve uma diferenciação, né? O trabalhador, aquele que não tem menos condições, ele está sendo punido ainda mais na justiça do trabalho. Doutor Marco, quais são os requisitos para que o trabalhador hoje, pela nova lei da reforma, possa obter o alcance aí da justiça gratuita, né? Quanto ele tem que ganhar, quais as provas que ele tem que trazer para o processo, para que o juiz lhe conceda essa justiça gratuita? Perfeito, doutor Ivani. Os requisitos hoje trazidos pela reforma, tentou-se, num primeiro momento, objetivar esses requisitos. Esses requisitos, em todas as legislações anteriores, na prática civil, do dia a dia, eles sempre foram requisitos subjetivos, né? Não havia uma quantificação. A reforma trabalhista trouxe uma quantificação, limitou a 40%, né, do recebimento do maior benefício da Previdência Social. Quanto dá isso hoje? Isso dá provavelmente 5.400, se a gente for colocar 40% disso, 2.200 e alguma coisinha. 2.240. 2.240, salvo engano, né? Então, se o trabalhador Eu brinco que advogado não é mais... muito bom em matemática, então a gente sabe trabalhar com 30%, geralmente. Se o empregado ganha mais de 2.240, então ele não teria direito a benefício da justiça gratuita? Teoricamente não, pelo requisito. Tem um parágrafo que traz uma disposição diversa, doutor Ivani, no sentido de que, se houver a comprovação, mesmo ganhando um valor superior, comprovação documental, né, ou fática, de que há uma situação que, mesmo ganhando um salário maior do que esses 2.000 e aproximadamente 240 reais, há a possibilidade. Vamos dar um exemplo aqui, vamos imaginar um trabalhador que ganhe 3.000 reais por mês. Ele está fora do requisito objetivo. Certo. Mas vamos imaginar que ele cuide de um pai doente. Ou esse pai doente dele tem uma internação ou tem um home care e ele precisa pagar R$1.000 lá todo mês para essa pessoa. Diante desse requisito, o juiz vai analisar aquela situação e, mesmo ganhando valor maior do que aquele limite que foi estipulado na legislação, pode ser concedido o benefício da justiça gratuita a ele. Doutor Marco, nós poderíamos pensar nas provas para que o trabalhador, mesmo que ele ganhe 3, 4, 5 mil reais, ele tenha a justiça gratuita a primeira oportunidade do desemprego, né? Então, esse é um fundamento que diz assim, olha, eu ganhava 5 mil na empresa, mas hoje eu não ganho nada, estou desempregado. Então, primeiro a situação de desemprego, mostrar a situação de desemprego já seria um bom caminho. Caso ele esteja trabalhando e ganhe mais de 2.240, então, quais os documentos que ele poderia juntar? Ele poderia juntar contrato de locação, que ele paga aluguel,
os gastos com remédio, o imposto de renda ou a prova da dependência dos filhos e da mulher, tudo isso poderia ser considerado pelo juiz? Com certeza. A análise vai ser subjetiva, né? Porque houve o requisito objetivo, mas houve um caráter subjetivo logo após na legislação. Portanto, é aconselhável, né? Aconselhamos que os advogados, ao fazer nesse momento a requisição do benefício, faça primeiro, antes nós não fazíamos, um tópico específico na petição inicial. Abrir um capítulo Abrir um específico. capítulo da concessão do benefício da justiça gratuita e trazer um rol de documentos, né? Lá na consulta no escritório a gente sempre faz uma lista de documentos para o reclamante. É necessária ainda a trazer. declaração de pobreza, que junte a declaração de pobreza? É um requisito, aconselhamos também. Tem uma súmula do TST, né, que traz a informação que para o advogado pedir a justiça gratuita em nome do seu jurisdicionado, ele necessita ter poderes especiais na procuração. Se nós fizermos esse pedido sem esses poderes especiais, nós corremos o risco por essa súmula do TST. Então a própria procuração tem que ser específica? Tem que ser específica. Na procuração já tem que haver essa determinação específica uma das finalidades daquela procuração. Então nós aconselhamos que os advogados tomem esse cuidado. E junte também a declaração de próprio punho. É um documento que o reclamante está se comprometendo a demonstrar uma situação de hipossuficiência. Certo? E, além disso, outros documentos, como a doutora colocou aqui, inclua aqui gastos, né, com os filhos, pensão alimentícia, que muitas vezes nós vemos. Só um detalhe, doutora Ivani, nossa justiça ela é majoritariamente dos desempregados. Certo. Né? Nossa justiça do trabalho no Brasil, por uma concepção social, ela não é utilizada por aqueles que trabalham. Em alguns outros países do mundo, nós temos uma prática um pouco diversa. Então, simplesmente, como você bem colocou, como a senhora bem colocou aqui no início, a situação do desemprego, ele já demonstra, né, uma necessidade daquele trabalhador de necessitar. Um outro tema interessante que já se discute é que no próprio artigo, qual é o tempo desse verbo? Né? Qual é o momento de nós colocarmos e aferirmos e apontarmos a gratuidade? É no momento da intrada da ação? É no momento da sentença? Qual é o momento de se apontar? A gente sempre tem que lembrar que na Justiça do Trabalho nós não temos despacho saneador. Exatamente. Uma outra questão é a seguinte, o trabalhador quando ele entra com a ação e ele está desempregado, ele pede justiça gratuita. Mas se de repente no curso, né, da ação que está andando, ele arruma um emprego e lá e está ganhando 4, 5 mil, é possível o juiz naquele momento, se ele tiver conhecimento disso, através, lógico, da parte contrária, o juiz caçar a justiça gratuita e dali para frente ele fica responsável? Com certeza, doutora Ivani. A justiça gratuita, ela pode ser alterada, essa situação, a qualquer momento no processo. Como pode ser requerida a qualquer momento? Como pode ser requerida também a qualquer momento. Né? Esse procedimento, os civilistas estão muito mais acostumados do que nós. Né? Quem milita na área do direito civil, do direito do consumidor, sabe que essa situação ocorre muitas vezes no desenrolar do processo. E às vezes você tem concessão e retirada desse benefício várias vezes no processo. É totalmente possível. Na Justiça do Trabalho nós vamos ter que lidar com essa nova realidade. Doutora Ana Cecília, se um empregado é condenado, né, indeferir a justiça gratuita e ele é condenado a pagar as custas, despesas processuais e tudo mais, e naquele momento da condenação ele não tem como arcar com esse valor, ele não tem condições nenhuma, a execução é frustrada, o processo vai para o arquivo, quanto tempo o trabalhador responde pelos débitos decorrentes das custas, honorários periciais, honorários advocatícios, caso ele não tenha justiça gratuita? Sim, é bastante interessante essa questão, porque com a questão, se ele tiver a justiça gratuita, ele pode responder tanto referente, se ele tiver algum crédito naquele processo, ou também em outro processo, porque não necessariamente é aquele com qual ele entrou com a ação. Às vezes ele tem créditos a receber em outros processos. Certo. E esse período é de 5 anos. Certo. Então, assim, é uma questão bastante interessante, porque ele não é só naquele momento, enquanto aquele processo corre. Ele ainda fica responsável por tempo superior. Por mais 5 anos. Exatamente. Quando a lei fala que o trabalhador vai arcar
se ele não for beneficiado da justiça gratuita, ele vai arcar com todos os gastos do processo. E que se ele não tiver dinheiro no momento, mas se ele tiver um crédito em outro processo, é possível buscar esse dinheiro em outro processo. Nós estamos tratando de outro processo na própria Justiça do Trabalho, ou nós podemos buscar em outro processo lá na área civil, por exemplo. Vamos supor que o trabalhador tem uma indenização para receber da prefeitura, que ele entrou com uma ação porque ele estava andando na calçada e pisou no buraco, quebrou a perna e ele entrou com uma ação contra a prefeitura, ele tem uma indenização para receber. Eu posso ir buscar esse dinheiro lá na área civil, em outro processo? Eu entendo que não. Porque a lei, ela não É uma especifica. questão que não é especificado. E realmente, já está bem afrontando bastante aí os princípios. Então, é né? uma situação realmente inédita, né, que nós estamos vivenciando na Justiça do Trabalho, porque é um tratamento totalmente desigual em relação aos demais jurisdicionados de outras áreas do judiciário, não é isso? Exatamente. Nós tínhamos, doutora Ivani, nos processos cíveis, né, a penhora no rosto dos autos. Né? E me parece que nós podemos sofrer esse tipo de situação. Hoje não existe mais autos físicos, né? Existem alguns antigos, mas os autos são eletrônicos. Hoje penhora por conta de custas, despesas processuais, né? Os advogados faziam isso para procurar muitas vezes crédito em outros processos. Nós trabalhávamos dessa forma quando nós não encontrávamos, né, valores, né, no momento do recebimento. Então me parece que eventualmente pode acontecer de nós termos penhora no rosto dos autos de crédito alimentar do trabalhador. Puxa vida, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui a doutora Luciana Costa. Doutora Luciana, obrigada pela sua presença. É uma honra tê-la conosco. E qual é o tema que Vossa Senhoria discorreu aí na revista? Doutora, primeiro... Pode falar alguma coisa para nós? Sim. Primeiro eu quero desejar boa noite para todas e para todos. Agradecer à doutora Ivani, ao doutor Lucas pela oportunidade de escrever nessa revista. Eu escrevi sobre o grupo econômico. E o grupo econômico, ele veio previsto no artigo 2º da CLT, com algumas modificações trazidas pela Lei 13.467. Essas modificações nada mais foram do que os entendimentos já do TST, dos tribunais regionais, acerca da questão do grupo econômico. Lembrando que a doutrina, ela classifica o grupo econômico como um grupo econômico vertical e um grupo econômico horizontal, onde o vertical é aquele que eu tenho, na verdade, um controle, uma subordinação. E onde que ele vem previsto? Ele vem na primeira parte do parágrafo 2º desse artigo 2º. Na continuação, o grupo econômico horizontal, ele tem uma coordenação, ele tem... As empresas, elas mantêm a sua autonomia, não há essa hierarquia, essa subordinação. É mais uma coordenação entre as empresas, e ela vem nessa parte final também desse parágrafo 2º. E aí a gente começa a perguntar, e a questão dessa solidariedade? Como é que ficaria a solidariedade dessas empresas? Também tem a definição da solidariedade ativa e da solidariedade passiva. A ativa é uma empresa única, todos os grupos são solidários, eles respondem de forma única perante esses créditos. Na passiva, ela já é um pouco diferente. Eu tenho uma empresa sendo o empregador e as outras sendo responsáveis pelos débitos trabalhistas. E aí, o que veio também no parágrafo 3º, falando sobre a mera identidade dos sócios. Certo. Que simplesmente não basta as empresas possuírem os mesmos sócios. Isso não significa que existe um grupo econômico entre essas empresas. Eu preciso de uma comunhão de interesses, de uma atuação conjunta para que eu consiga definir como grupo econômico dessas empresas. Lembrando também que os créditos trabalhistas, eles podem ser exigidos sem o menor benefício de ordem. Eu posso optar por qualquer empresa. Então, eu tenho, por exemplo, um grupo econômico com 3 empresas, sendo a primeira empresa, de repente, uma mais fraca, e a terceira empresa, uma multinacional, uma empresa enorme. Eu não preciso passar pela primeira, ir para a segunda e para a terceira. Eu posso ir direto até o patrimônio dessa terceira. Então, isso eu acho que beneficia um pouco o trabalhador, sim, porque você não precisa ficar escolhendo, você vai naquela que mais tem o patrimônio. E agora eu lembro da DPF 488. Como é que vai ficar isso? Porque ela foi proposta pós-publicação, mas antes da vigência. Como é que será que vai ficar essa questão da
da DPF. Não tem data de julgamento ainda. Está com a Rosa Weber. Pode ser que eles peçam um aditamento, né, na DPF, porque é comum nas ações diretas de inconstitucionalidade, né, quando entra com uma ação de uma medida provisória, por exemplo, e a medida provisória virou lei, então faça um aditamento para colocar que não é só a medida provisória, agora a lei, senão ela perde o objeto, né? Então, às vezes, é necessário fazer um aditamento para que ela não perca o objeto. Né? Sim, nós temos que acompanhar. E nós temos que acompanhar. Mas, doutora Luciana, esclareça para nós aqui, na verdade, são 3 requisitos para que exista o grupo econômico, ou nós temos 2 tipos de grupo econômico? Eu coloco como a existência de dois tipos. Então, são 2 tipos e 2 requisitos idênticos para cada um deles. Isso, porque... Sócio comum, desde que tenha uma mesma subordinação jurídica, e o outro sócio comum e interesses o mesmo comuns. Interesse comum, Não precisa ter a exatamente. subordinação jurídica. Não necessariamente mais a subordinação. Entendi. Vossa Senhoria poderia dar um exemplo de grupo econômico por subordinação e por coordenação? Para que o público tenha assim mais uma noção? Eu penso assim, numa de subordinação. Eu tenho uma empresa, de repente qualificando como uma empresa maior, e eu tenho empresas menores e eu acabo... Essa empresa maior, ela faz um controle dessa empresa menor. Então... Tem um controle acionário. Exatamente. E aí eu tenho essa hierarquia. Então eu vou de cima a baixo, eu vou descendo, porque eu tenho, de repente, uma questão de realmente uma manda e a outra, ela obedece, vamos dizer assim. Certo. Tá? E naquelas que elas não possuem uma subordinação, eu penso naqueles casos mais simples, onde eu tenho, de repente, uma empresa onde eu trabalho em parceria, tendo, de repente, até o mesmo sócio ou não. Uma serve o propósito da outra. Exatamente. Quando uma serve o propósito da outra, mas não tem subordinação entre elas jurídica, não há sócio comum, é necessário que essa que sirva ao propósito da outra trabalhe com exclusividade, servindo ao propósito dela? Eu entendo que não. Porque me fizeram uma pergunta hoje que eu achei interessante, né? A pessoa disse assim, olha... Eu tenho uma empresa metalúrgica que tem uma parceira que ela descentraliza, ela faz peças metalúrgicas para essa empresa metalúrgica com exclusividade, né? Seria grupo econômico aí? Porque é com exclusividade. Aí a pergunta é, e se não fosse com exclusividade? Seria ainda grupo econômico se essa empresa pequena fizesse peças metalúrgicas para 3 metalúrgicas distintas? Né? Seria ainda grupo econômico? Eu acho que sim. Eu entendo que a exclusividade ela não é uma característica de grupo econômico. Entendi. Eu entendo que não, mas tem que ver como que vão ficar as decisões sobre isso. Mas eu entendo que não. Eu tive um caso interessante que tinha uma empresa de laticínios que fazia Danone, né? E dentro, no mesmo complexo fabril produtivo da empresa, tinha galpões, né, vários galpões que eles alugavam, e lá tinha do lado uma fábrica que fazia plástico, a embalagem plástica do Danone, né? E o dono da fábrica lá, do laticínio, se servia dessa fábrica de plástico, e ela trabalhava com exclusividade, servindo lá, fazendo as embalagens plásticas para essa empresa de laticínio. Seria aí um grupo econômico por coordenação? Eu entendo que poderia. Porque ela sim. trabalhava com exclusividade. Poderia definir por exclusividade. Então, é bem tênue, né? É bem complexa. Essa linha é muito complexa. Muito complexa, né? Existem também hoje descentralização produtiva. Então, existem empresas que elas só montam a máquina, tudo é feito fora. Então, vamos pegar aí a ideia das montadoras de veículos, né? Vamos pensar numa empresa montadora de veículos que compre cinto de segurança apenas de uma empresa e aquela empresa forneça com exclusividade cinto de segurança para uma determinada montadora. E essa montadora deixou de comprar cinto de segurança porque mudou o modelo, e ela encomendou para outra, e essa empresa chegou inclusive a fechar por causa disso. Seria aí um caso de grupo econômico por coordenação? Olha... Porque ela acabou despedindo
né? Ela fechou, ela servia com exclusividade e de repente cortaram, né, o contrato Mas de... não seria mais um risco do negócio Pois também? é, então é por isso que eu acho que o grupo econômico por coordenação, ele Ele tá muito aberto ainda. Exatamente. Muito difícil. Então, eu penso que o caso concreto é que vai auxiliar o juiz ali no momento do julgamento, né? Porque eu penso assim, se eu nunca trabalhei, de repente, Dar os parâmetros. eu nunca exerci nada dentro dessa outra empresa que só prestava. Eu sempre trabalhei na empresa maior, por exemplo. Então, essa do exemplo do Cinto, eu nunca exerci minha atividade. Como que eu vou pedir, de repente, uma questão de grupo? É muito, eu acho que é muito... O grupo econômico, complicado. doutora Luciana, o grupo econômico familiar. Às vezes nós temos exemplos aí que o pai é dono de uma empresa, o filho é dono de outra, a filha é dona de outra, a esposa é dona de outra. Às vezes elas têm até o mesmo ramo de atividade. Vamos pegar uma empresa de ônibus. Mas às vezes são ramos de atividade E não se distintas. comunicam. E não se comunicam e um não é sócio comum do outro. Como é que fica essa questão do grupo econômico familiar? Eu acho que nesses casos não tem. Eu tento ver com muita cautela quando que você coloca a questão do grupo econômico. Não basta ter a mesma família, atividades parecidas, se de repente eu não tenho ligação nenhuma entre as empresas, se eu não tenho nada que ligue ela, que tenha uma coordenação, uma subordinação. Como que eu coloco simplesmente o grupo econômico só para tentar conseguir receber melhor um crédito trabalhista? Eu acho um pouco complexo. Eu sempre vejo isso com um pouco de cautela, sempre analisando documentação, analisando o contrato, analisando todos os documentos antes até de propor essa ação, né? Existe uma terceira corrente, né, que trata aí do grupo econômico, que diz que o sócio comum é requisito fundamental. Tanto no grupo econômico por coordenação quanto por subordinação, tem que ter sócio comum. Qual é a diferença? No grupo econômico por subordinação, uma empresa detém uma quantidade de ações da outra que ele comanda, vamos dizer, as duas. No grupo econômico por coordenação, tem que ter sócio comum, mas o sócio pode ser minoritário. Mas desde que elas tenham aí um interesse comum, seja na produtividade vertical ou seja na horizontal. Mas uma serve ao propósito da outra, né? E ele tem que, nem que seja lá poucas ações, mas o sócio comum é requisito indispensável em ambas as hipóteses. Foi abordado essa questão no artigo jurídico? Então, hoje, o próprio parágrafo 3º, que é uma inovação da reforma, ele fala que a mera identidade do sócio já não caracteriza grupo. Então, Certo. não basta eu ser sócio, eu possuir uma cota maior, uma cota menor dessa sociedade para formar um grupo econômico. Eu preciso também dos outros critérios. Então, eu acho que ele deu uma enfraquecida nesse ponto. Deu, né? Eu entendo que deu uma enfraquecida. Por conta desse parágrafo 3º que ele vem bem claro. Tá certo. Bom, eu vou abrir um tempinho aqui para falar do meu tema. Eu tenho acho que 5 minutinhos. A técnica que está já me dando um farol amarelo por enquanto. O meu tema na revista foi sobre também o princípio da sucumbência na Justiça do Trabalho. Vocês sabem que hoje, se o empregado entrar com ação e ele perder a ação, não é isso? Existe aí a condenação em honorários advocatícios. Então, eu fiz um estudo histórico, evolutivo, sistemático e ainda uma interpretação literal, né? Olhando o CPC, nós notamos que o CPC adota o princípio da causalidade ampla. Então, lá no CPC está dito o seguinte: o simples fato de se ajuizar uma ação já está correndo honorários, quer dizer, se a parte contrária contestou, aí quem entrou com a ação resolve desistir, renunciar ou não comparecer e o processo arquivar, já são devidos os honorários. Se a parte perder, são devidos honorários. Se a parte recorre e perde, já são devidos não só os honorários pela ação, mas também honorários para cada fase recursal.
De modo que lá no processo civil foi adotado o princípio da causalidade ampla. Simplesmente deu causa ao ajuizamento da ação, incomodou a parte contrária, né? E perdeu em algum dos pontos da ação, ou desistiu, ou foi extinta, ou deixou arquivar, tem que pagar honorários. Quando nós lemos a lei da reforma trabalhista, ela não importou o CPC inteiro para dentro da CLT, ela importou apenas um artigo dizendo que é devido honorários na Justiça do Trabalho sobre o proveito econômico obtido. Sobre o proveito econômico obtido. Ora, se o trabalhador veio no judiciário buscar 20 mil reais de verbas rescisórias e ele ganha, então houve um proveito econômico, ele ganhou, a empresa vai pagar honorários em cima de 20 mil. Mas se o trabalhador perde, não tem proveito econômico obtido. Não tem nenhum proveito econômico obtido. Então eu cheguei à conclusão que nós importamos o princípio da sucumbência de lá do CPC para dentro da CLT de modo parcial. Nós não importamos o princípio da causalidade ampla, mas o princípio da causalidade restrita na modalidade sucumbência creditícia. E aí é possível perguntar, puxa, mas então o trabalhador não pagará honorários advocatícios se ele desistir? Não, não pagará. Ele não pagará honorários advocatícios se ele renunciar? Também não. E se ele deixar arquivar a ação? Também não. O próprio artigo do arquivamento diz que ele paga custas, não está escrito lá que ele vai pagar honorários. E se ele perde a ação? Também não vai pagar honorários. Puxa, mas então quando é que a empresa vai levar honorários para casa, para o bolso? Quando a empresa entrar com a ação contra o trabalhador e ganhar em dinheiro, ou quando a empresa entrar com um recurso, com a reconvenção, pedindo algum dano moral para o trabalhador ou algum dano que o trabalhador causou, né? Então eu fiz esse estudo porque até agora, até antes da reforma, como é que era os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho? O trabalhador só ganhava se ele estivesse assistido pelo advogado do sindicato. E aí ele vinha e dizia assim, olha, mas agora eu estou assistido por advogado particular. E a Justiça do Trabalho dizia, não, você é assistido por advogado particular, você não tem direito, só se você estiver assistido por advogado de sindicato. E aí os honorários é 15%. Agora, a única alteração que houve foi subjetiva. Antes era só o advogado do sindicato, agora qualquer advogado. Mas o modo da sucumbência continua o mesmo. Só quando ele ganhar a ação, a empresa paga, assim como as custas. As custas sempre foram, a empresa é quem paga, não é isso? E outra, mesmo na sucumbência recíproca, que a gente, há uma confusão o que é sucumbência recíproca, quando o trabalhador ganhava a ação em parte, ele não pagava custas. Então aqui, se ele ganha em parte, ele também não vai pagar honorários. É o mesmo princípio, que é o princípio da sucumbência creditícia ou mitigada, que nós estamos tratando por conta da história, né, de como é que se encaminhou os honorários advocatícios da Justiça do Trabalho historicamente e fazendo uma interpretação literal, olhando todo o CPC e lendo estritamente o que está na CLT hoje, nós verificamos que só naquele caso de proveito econômico. Então não haverá honorários nas decisões declaratórias, por exemplo, né, de simples declaração de vínculo, porque não há proveito econômico a ser discutido ali, né? Então eu tratei deste assunto. Eu recomendo, inclusive, um livro sobre reforma trabalhista, que é de um desembargador aqui do meu tribunal, que trata também desse assunto, do princípio da causalidade ampla, trazida que o CPC adota e que nós não adotamos o princípio da causalidade ampla, do Dr. Rafael Pugliese, né? E eu já estou, inclusive, julgando, né, aplicando essa tese nos meus acórdãos na questão dos honorários advocatícios. Porque eu penso que há uma confusão entre o que é sucumbência recíproca na Justiça do Trabalho, e isso está assustando demais, né, os trabalhadores que estão deixando de exercitar os seus direitos, deixando de ir para o judiciário
porque há um temor geral de que haverá litigância de má-fé, honorários advocatícios, e muitas pessoas estão, inclusive, fracionando os seus direitos, buscando aqueles direitos mais prementes, que é a verba, estrito senso, de verbas rescisórias, e deixando de discutir uma moléstia profissional, deixando de discutir um dano moral, por conta de medo, né, de ir para o judiciário e ter uma perícia negativa num acidente, ou ter aí um dano moral mal interpretado, ou até mesmo a questão da prova, da dificuldade de fazer essa prova. Então nós temos aí ultimamente notícias de que o judiciário trabalhista deu uma refreada, que abaixaram o número de ações trabalhistas, né? Porque nós estamos nesse período de transição, né? E eu queria deixar essa ideia do princípio da sucumbência mitigada do processo do trabalho. Quero também aqui, primeiro cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Nós já recebemos aqui algumas questões e me parece que são pessoas fiéis que estavam aqui no começo assistindo e ainda continuam, porque o Felipe Monte, que é de, abraço, Felipe. Que é de Sorocaba, meu amigo. Me parece que o Dr. Marco Galdurós fez aqui um levante lá em Sorocaba, né? Estão todos nos assistindo. O Felipe pergunta assim: ao mesmo tempo, essa medida atentatória à gratuidade da justiça pode ser considerada uma total falta de compromisso do Estado do bem-estar social? Essa pergunta é para o Dr. Marco, né? Puxou um pouco de saco, né? Direto. Bom, primeiramente agradecer o pessoal de Sorocaba, né, que está em peso assistindo a gente lá. Entendo que vivemos um momento de complexidade nesse aspecto, né, de dificuldade de entendermos o que é bem-estar social. Sim. Bem-estar social não é defender bandido, não é defender o mais rico ou o mais pobre. Bem-estar social é um compromisso nosso como sociedade. A Constituição Federal, ela é um compromisso nosso como sociedade. Então, valorizar o bem-estar social, sem dúvida nenhuma, é potencializar, maximizar nossos direitos fundamentais, maximizar as convenções pelas quais nós nos comprometemos. Então, sem dúvida nenhuma que quando há uma queda aí nós temos no mês de novembro, segundo o TST, 250 mil processos distribuídos. No mês de dezembro, nós caímos para 100 mil processos. Pois é. Agora nós temos uma leve retomada, atingimos no mês passado, salvo engano, 140 mil processos trabalhistas distribuídos. Mal ou bem, é 50% ainda de queda, de defasagem para o momento que houve a entrada da nova lei. Portanto, sem dúvida nenhuma, há uma afronta ao bem-estar social. E defender isso hoje parece que é feio, né? Infelizmente, as pessoas confundem muito os conceitos. Portanto, entendo que nós, como advogados, nós temos esse compromisso. A gente fez o juramento lá atrás e a gente se esquece disso, né? Que nós temos um compromisso com a democracia e com o bem-estar social. Pois é. Portanto, é um dever nosso, independentemente do lado que nós estejamos da mesa, seja pela reclamada, pelo reclamante, se nós somos os magistrados responsáveis por conduzir aquilo, que nós protejamos esse bem-estar social que tanto tem sido atacado, atingido e criticado. É interessante isso que o doutor falou sobre a questão de o número de ações trabalhistas, como caíram, e como tem saído também que o número de desempregados tem aumentado. Então, assim, não é essa questão de diminuíram as ações trabalhistas, porque será que diminuíram também as questões, o compromisso do empregador com o empregado? Será que ele aumentou? Essas pessoas que estão desempregadas, será que está sendo cumprido está dando essa efetividade para a lei como foi proposta? Entendi. É todo um conjunto, né? Exatamente. O Gabriel, que também fez pergunta no bloco passado para o Dr. Lucas, ele volta aqui e pergunta: doutora Ana Cecília, a declaração de pobreza digitada invalida o documento, já que não foi feita de próprio punho pelo empregado ou pelo trabalhador? É possível fazer declaração de pobreza digitada e o trabalhador assinar, ou ele tem que fazer declaração de pobreza inteirinha de próprio punho? Eu entendo que é possível digitada, sim. Ainda até é uma questão que
Imagina se exigíssemos isso, que fosse de próprio punho, sabendo que tem tantas pessoas analfabetas, tantos trabalhadores... Aí teria que ser feita por instrumento público no cartório. Doutor Marco, o que o senhor pensa do assunto? Concordo, é um procedimento que tendo a assinatura ali do reclamante, e nós não podemos nos esquecer que a juntada de documentos pelo advogado, por força do CPC, né, ele tem fé pública. Fé pública. Então, quando nós juntamos uma declaração de hipossuficiência assinada pelo trabalhador, nós estamos dando fé pública àquele documento. Certo. Né? E a presunção então, é de veracidade. digitada. Pode ser com a assinatura do trabalhador ou se houver um analfabetismo, aí com a justificativa disso, né? Acho que é importante que nós tenhamos o documento, mas nós como advogados, só faço uma ressalva, nós temos que tomar cuidado também, né, gente? Muito do que a gente vê da reforma vem sobre aquele argumento de que se aproveitava de situações e tal. Eu acho que a gente não pode nem dar margem para esse tipo de reclamação. Portanto, tomemos cuidado também nesses momentos, né? Olha, eu tenho uma pergunta que eu deixei para o final de propósito, embora ela seja a primeira, do Ricardo Ferrari. E a pergunta, ela é muito, muito, muito instigante, que a pergunta é a seguinte: há risco de extinção da Justiça do Trabalho? Eu quero que cada um de vocês me dê uma posição, né, a respeito desse assunto. Vamos começar pela doutora Luciana Costa. Eu acho que não. Não há risco de extinção da Justiça do Trabalho? Eu acho que não. Quando você pensa em porque há uma propagação, existe até uma emenda constitucional, né, que a respeito desse assunto, que parece que estão fazendo uma emenda constitucional para extinguir a Justiça do Trabalho ou para fundir com a Justiça Federal. Né? Eu não vejo com bons olhos. Eu acho que ela continua sendo uma justiça especializada. Ela tem que ter essa proteção, porque a gente está falando de uma proteção de hipossuficiente. Eu não acredito e eu não gostaria dessa extinção. Doutora Ana Cecília? Eu também entendo que não há como acabar com a Justiça do Trabalho, mas é bem interessante essa colocação sobre essa emenda, porque ela vem muitos atos, e essa emenda também, que é bastante interessante dar uma olhada, acho que é número... agora eu não me recordo do número que é da proposta, mas ela traz, inclusive, sobre a prescrição. Certo. Que é uma questão bastante interessante, que diminuiria a prescrição para 3 meses. Então, assim, há um interesse, sim, de que os empregadores não acumulassem mais esse passivo trabalhista. Então, há interesse que as pessoas não recorram ao judiciário. Eu acredito que, de várias formas, estão tentando, sim, esvaziar a Justiça do Trabalho. Doutor Marco? Eu gostaria de ter o mesmo otimismo dos meus colegas que antecederam. Eu vejo risco, sim. Tem um professor lá, o Dr. João Batista, desembargador, que a doutora Ivani é colega também, que diz que muitas vezes, do jeito que estão tratando a Justiça do Trabalho, é melhor que extingua e a gente vai brigar na cível. Porque muitas vezes nós vemos condenação de coisas gravíssimas por dano moral sendo jogadas lá embaixo, valores baixos. Então, entendo que muitas vezes há essa colocação com o intuito de amedrontar, mas pelos tempos que vivemos, estávamos falando de bem-estar social, eu tenho um pouco de medo, eu temo um pouco pela Justiça do Trabalho, eu acho que é um momento nosso de união e de proteção. Todos os entes que estão girando em torno da Justiça do Trabalho, vamos falar aqui de sindicatos, magistrados, procuradores, advogados. Em Sorocaba, lá na região, nós temos 5 mil advogados, dos quais 30% a 40% têm atuação direta na Justiça do Trabalho. Portanto, é o momento de nós protegermos essa justiça, que ela é a garantia do bem máximo que uma pessoa pode ter, que é a dignidade. Né? É a dignidade de alguém que saiu de um emprego sem receber um salário. Então, infelizmente, eu vejo como um risco, não sei quando, como, né, qual forma, quer dizer, como a gente já sabe, já tem até o projeto de emenda, a gente sabe do projeto, mas é algo que nós temos que nos unir e proteger. Esse é um bem que foi conquistado com muito sangue, isso foi um bem conquistado com mortes, um bem que foi conquistado com várias e várias carvoarias lá atrás, se a gente citar a França. Vamos dar uma dica do Germinal, o livro que nós podemos aí trabalhar. Os primeiros movimentos sindicais que nós tivemos, é um romance, mas trata muito nesse aspecto. Então,
Eu acho que nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Se nós não nos unirmos e acharmos que nós estamos em lados opostos, juiz aqui, advogado de cada parte, Ministério Público do Trabalho, nós vamos perder uma conquista que foi dos trabalhadores e muito sangue se derramou para nós termos a Justiça do Trabalho. Eu quero dar minha posição com a seguinte pergunta. Caso a Justiça do Trabalho venha a ser extinta, o conflito estará extinto? Então é essa a pergunta que nós temos que fazer. Nós podemos até nos unir com a Justiça Federal, criar uma sala social dentro da Justiça Federal, desmontar, fazer o desmonte da Justiça do Trabalho e colocar os juízes numa sala em outro ramo da Justiça, mas o conflito capital e trabalho, ele sempre existirá, sempre haverá que resolver ter um órgão, um nicho concedido pelo Estado para resolver esse conflito, ou até mesmo impulsionar os outros métodos de soluções de conflito extrajudicial para diminuir um pouco mais. Mas o conflito ele é inerente na vida em sociedade e o papel do Estado é gerenciar justamente esse conflito e buscar a paz social. Um dos instrumentos máximos do direito é a busca da paz social e o modo de realização desse direito é através de um órgão de justiça, né? Então nós podemos até nos transformar em como em outros países não existe um ramo específico da Justiça do Trabalho, mas dentro do judiciário como um todo existe lá a chamada sala social que está vocacionada a resolver os conflitos na área social, no âmbito social. Então não é com uma penada extinguindo a Justiça do Trabalho que nós vamos extinguir o conflito social, né? Então essa que é a missão, não dá para extinguir. O que há é assim, nós estamos num momento difícil e de transformação, mas a Justiça do Trabalho já passou por várias transformações. Valendo lembrar que lá no passado ela era uma justiça administrativa, ela não estava colocada dentro do Poder Judiciário, ela era uma justiça dentro do Ministério do Trabalho, ela era administrativa. A Justiça do Trabalho só foi colocada dentro do Poder Judiciário em 1946, com a Constituição de 46. Ela era classista. Nós tínhamos os vogais, representantes dos trabalhadores e dos empregadores, e aí houve uma nova reformatação e extinguiu-se a justiça classista e ficou só os juízes togados e monocráticos em primeiro grau. Então, qualquer transformação, né, nós vamos nos adaptar. Agora, o conflito não dá para abafar, né? A justiça, um juiz para julgar a causa social sempre haverá, né? Então, eu não falo em justiça do trabalho ou extinção da justiça do trabalho. Podemos falar em talvez uma transformação da justiça do trabalho, mas extinção nunca. Eu quero agradecer a todos os convidados. Doutor Marco, muito obrigada pela sua presença. Ana Cecília, muito obrigada. Doutora Luciana, muito obrigada. Quero de público aqui deixar de novo meus agradecimentos à doutora Ivete Senise e à nossa coordenadora aqui, a Mônica Senatori. E quero fazer um agradecimento especial ao meu parceiro, colega de trabalho, de todas as horas, o doutor Lucas Reis, que sempre está aqui colaborando conosco. Nós formamos uma parceria em todas as aulas que nós damos aqui, em todos os cursos. Aguardo vocês numa próxima oportunidade e entrem aí no site e tenham acesso à nossa revista e podem mandar e-mail fazendo perguntas que nós, na medida do possível, vamos responder. Muito obrigada a todos, obrigada a todos os presentes, obrigada também a todos os colaboradores do primeiro bloco e finalizamos então. Boa noite a todos.